Sim, hoje eu vou contar relatos do inimigo da minha família, o Saci Pererê. Ele mesmo que me fez ser um folclorista e me fez gostar tanto do folclore e conhecer todas as lendas possíveis. Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje, 31 de outubro de 2024, dia do nosso querido amigo Saci Pererê. Essa é a nossa primeira semana especial, com relatos todos os dias. Logo aí teremos outras semanas especiais. Já tô com uma semana especial já arrumadinha aí para daqui a um tempo, onde eu vou contar relatos, histórias e coisas envolvendo ufologia. Vou falar de disco voador, de ET, de avistamento, criaturas estranhas e tudo mais. E ainda vou ter uma outra semana com relatos só de assombração, de mistérios, de coisas estranhas envolvendo coisas associadas ao espiritual. E para não perder essas próximas semanas especiais, já se inscreva, curta, comenta, deixa lá nos comentários lá que tipos de relatos vocês querem que eu traga com mais frequência aqui no canal. Dê sugestões também de outras playlists. Estou voltando aí com as conversas com os amigos, com as conversas com pessoas conhecidas, onde vamos contar causos, histórias delas e das pessoas que elas conhecem. Também tem uma playlist que em breve vai estrear, que vai ser muito legal, visitando lugares especiais. E tem algumas playlists que vão ressuscitar. Assim como o Jason, nunca morrem, elas sempre voltam. E é isso aí, se você não quer que o Saci apareça na sua casa, e se você não quer perder todas essas histórias que eu tenho para contar aqui no canal, se inscreva. Bora para os relatinhos especiais de Saci hoje. Bom, vou contar 3 relatos. Um relato mais de boa, um relato mais ou menos, e um relato mais punk, assim, de Saci, tá? Pra gente passar bem esse dia 31. Ah, e uma coisa muito importante que eu quero falar também pra vocês, aproveitando o ensejo aqui. Se você ainda não conhece o A Hora do Pesadelo podcast, é o podcast qual eu faço parte, com os meus amigos lá, com o Diego, dá um salve, Diego. Salve, galera. Com o Daza e com o Marcelão. E hoje, dia 31 de outubro de 2024, a gente tá lançando um especial. Os nossos especiais são curtas metragens. Roger, não se deixe enganar. Isso é uma armadilha. Preparem-se. Isso não vai ser fácil. Por sorte, eu conheço um cara que consegue tirar a gente dessa. Olha o que temos aqui! Acham mesmo que podem me vencer? Falsa esperança também mata, sabia? A gente vai num local assombrado, perigoso, que possivelmente vamos enfrentar o maior inimigo que já existiu. Eu esperava muito mais de caçadores de demônios. Nem foder. Então, terminando esse vídeo aqui do Sem Tempo, eu vou deixar na playlist tudo arrumadinho aqui, bonitinho. Vai lá, dá um pulinho e assiste o nosso especial de Halloween no A Hora do Pesadelo podcast. Valeu. Bom, começando os relatos. Primeiro relato, eu escutei há bastante tempo.
Eu acho que eu ainda... deixa eu parar pra pensar aqui se eu já tava trabalhando. Eu acho que foi mais ou menos 2015. Foi quando eu fiz um mochilão, que eu fui pra Argentina, Paraguai e Uruguai. Fiquei vários dias viajando. Passei alguns dias lá no sul, lá. Eu acho que foi essa primeira vez que eu fui lá pro sul. Pelotas, Porto Alegre. Tava lá pra baixo mesmo. Que eu fui conhecer um alambique. Eu fui visitar lá um lugar onde eles produziam lá a cachaça, uma cachaça muito boa. Como faz muito tempo e tudo mais, eu não me recordo bem o nome do lugar, tudo certinho. Eu nem sei se ainda tá tudo certo por lá. E eu também não vou ficar associando as histórias aqui, então eu não vou fazer a publicidade do lugar. E eu tava nesse lugar e o pessoal tava contando as histórias de como o cara montou o alambique ali, de como a família estruturou tudo aquilo ali, depois vendeu, e do que as pessoas falavam e tudo mais. Em um determinado momento que a pessoa tava apresentando o alambique ali, ela brincou: ó, pessoal, não vai só se perder não vão se perder, porque se vocês se perderem é bem capaz de vocês darem de cara com o saci. O pessoal vê muito saci aqui na região. Aí eu fiquei curioso, né? Naquela época eu ainda estava começando a estudar, já conhecia bastante por causa da minha infância, é claro, mas eu ainda não era uma pessoa que me aplicava aos estudos para ler livro, ler pesquisas, artigos e tudo mais sobre folclore. Explica melhor isso aí, né? Daí ele, daqui a pouco eu termino de contar. Aí deu a volta toda lá apresentando o alambique, apresentando a fazenda e tal. E aí na hora ali que finaliza o passeio, você senta para experimentar algumas cachaças e para comer uma coisinha lá. E aí ele contou. Falou, o pessoal comenta muito que o saci gosta de aparecer aqui pra brincar com as crianças. Mas todo mundo já viu, adulto já viu, criança já viu. O pessoal às vezes fica um pouco assustado, mas no geral o pessoal convive muito bem com o saci que aparece aí. Aí a galera que tava comigo ali falou, mas como assim? Vem brincar com criança? Então, dizem que a família que montou esse alambique, a primeira família que era dona dessa fazenda, eles não se incomodavam de o saci aparecer e fazer travessuras aqui. Então eles sempre deixaram de boa. O saci aparecia, bagunçava as coisas, fazia a molecagem dele de sempre e eles não se incomodavam. E com o passar do tempo essa família teve filhos e os filhos brincavam com o saci e nada acontecia. E aí desde então, mesmo depois que os filhos cresceram, a família vendeu a fazenda, mesmo assim de vez em quando ele passa por aqui para dar uma olhadinha e para aprontar uma coisa ou outra. Então já viram ele jogando as panelas na cozinha no chão, o pessoal entrou, as panelas estavam todas no chão e daí quando olharam pela janela ele estava indo embora pulando, dando risada. Aí também já viram já uma vez que as crianças sumiram e estavam todas quietinhas, e criança quieta porque tá aprontando, foram ver, elas estavam no pé da árvore. Aí quando um dos pais chegou para perguntar o que as crianças estavam fazendo ali, elas falaram que estavam brincando com o saci que tinha chamado elas para aquele cantinho lá. E daí eles sempre ficavam um pouco cabreiro, né? Pô, que é isso? E eles diziam que uma vez uma das crianças desapareceu e ficou 2 dias desaparecidos porque o saci tinha levado ela para passear na floresta. Só que para a criança passou 1 hora só, ou 2 horas, alguma coisa assim, e para a família ali passaram-se 2 dias. Foi mais ou menos essas histórias que o cara comentou lá. E segundo ele nunca tinha visto, mas ele já tinha tido a sensação de que alguma coisa estava ali por perto dele e tudo mais. E nesse dia que ele teve essa sensação, ele foi lá calçar a bota dele para ir trabalhar e tinha um brinquedo dentro da bota que com certeza alguém deixou ali pra dar um susto nele, né? Que achava que é algum bicho, alguma coisa do tipo. Esse é o primeiro historinha de saci de hoje. A segunda. O meu pai nasceu e foi criado ali na região do Petare e do Apiaí. Então meu pai nasceu ali no Vale do Ribeira, então tenho muito carinho, muito amor pela região. Quando eu era criança visitava bastante lá com meu pai, hoje nem tanto. Adulto eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes lá, algumas vezes só com meu pai. E fiz boia cross, fiz trilha, esse tipo de passeio quando eu era adulto. Mas assim, e eu gosto sempre de estar acompanhando como que tá a região, então sempre que eu tô meio ali sem fazer nada, tipo, de bobeira, eu entro lá, leio as notícias, acompanho um ou outro influenciador da região ali, um ou outro veículo de comunicação ali, enfim, eu sempre dou uma olhada, assim como eu olho lá da minha cidade natal, lá de Itapeva, e de outros lugares do Brasil que eu tenho um carinho. E numa dessas de fuça daqui, fuça de lá, lê um negócio aqui, lê um negócio ali, eu entrei num comentário, e aí eu comecei a conversar com essa pessoa, que embaixo da notícia falando: o saci apareceu na rua de casa e assustou o meu tio. Mais ou menos isso era o comentário. E aí eu entrei lá, adicionei a pessoa e comecei a conversar com ela. E aí o que essa pessoa me contou era o seguinte: que ela morava ali perto de, eu acho que Iporanga, alguma coisa assim, em um dos vilarejinhos no meio da serra e tal.
E era um bairro um pouco mais afastado, pelo que deu a entender que ela contou da história. E acontecia que nos finais de dia, assim, na época de férias, como em muitos lugares, as crianças ficavam brincando na rua e os pais e as famílias conversando ali nas calçadas. E num desses dias, o tio dela, que era um pouco mais velho que ela, assim, mas deu a entender, ela adolescente, jovem, assim, o tio morava com ela e com os pais dela ali, ficou jogando bola com o pessoal de algumas quadras pra baixo, de algumas ruas pra baixo da casa dela. Demorou um pouco mais pra voltar pra casa e quando voltou já era mais tarde. E toda aquela criançada e o povo que tava ali na calçada conversando e tudo mais já tinha entrado. A rua já tava mais ermo, assim, né? Tava tudo parado, tudo já meio assim. E foi quando de longe ele viu um menino assim, né? Ele olhou de longe e ele achou que era uma criança mesmo, assim. Só que ele não reconheceu pela feição, né? E aí quando ele foi chegando mais perto, ele teve a sensação de, opa, o que é isso? Quando ele foi se aproximando dessa criança, aí ele entendeu que, nossa, que estranho é essa criança. E ele foi chegando mais perto, ele viu que tinha umas feições um pouco assim, era ao mesmo tempo familiar, mas ao mesmo tempo tinha alguns traços diferentes, era um rosto um pouco diferente. E quando ele chegou bem perto, aí ele falou, nossa, isso aí é um saci? E aí foi quando ele se assustou. E quando ele olhou, aquela criança, aquela criatura já tava dando risada pra ele. Aí ele ficou com medo, quis passar do lado. Aí foi quando o saci, tipo assim, falou que ia pegar ele. E aí ele se assustou e correu pra dentro de casa. E aí, antes de ele chegar na casa, o saci ainda deu umas 2 pedradas nele. Então, tipo, ficou aquela coisa assim. O saci, tipo, foi ou não foi muito com a cara dele, foi só travessura, enfim, essa situação. Esse é o segundo relato de saci pra contar hoje. Agora eu vou pro último, que é mais assim, mais sinistro mesmo, tá? Há muito tempo atrás, que eu ainda jogava futsal, jogava vôlei, eu era bem adolescente assim, ainda bem moleque, a gente disputava partidas assim, de campeonatos em outras cidades, né? Era famosos jogos regionais, jogos abertos e tudo mais. E nessas viagens de jogar com um time, eu fui fazendo amizade com as pessoas e eu escutei essa história. Tinha uma região lá que ela era muito conhecida por fazer coisas envolvendo leite, né? Gado. Então tinha muito queijo, tinha muita coalhada, tinha algumas coisas assim. E nessa região o pessoal era muito supersticioso e o pessoal fazia algumas superstições lá, tinham alguns hábitos de deixar algumas coisas lá. O saci não vinha e ia assustar o gado. Porque o que diziam é que quando o gado ficava assustado, não dava leite, uns negócios assim. Então, quando eu passei pela essa região, eu achei estranho mesmo, assim. Que tinha alguns lugares assim, algumas encruzilhadas, algumas portas de fazenda, que tinha uma rapadura, que tinha tabaco com fumo, que tinha às vezes até copinha assim com café, com suco. E aí eu fui perguntar pro pessoal o que era isso. E aí foi quando me explicaram. Que é porque se o saci passar, ele pega ali no atormenta. Porque dizem que muito tempo atrás, o cara ali que mais produzia leite da região ficou quase 7 dias sem as vacas darem leite. Porque o saci, todo final de tarde aparecia e assustava as vacas dele. E inclusive assustou ele um dia de uma maneira bem pesada. Segundo ele estava lá cuidando da casa, cuidando das coisas. A família tava pra cidade, aí tinha um ou outro funcionário ali por perto. E aí ele, fazendo as coisinhas dele ali de casa, arrumando uma coisa ou outra, ele olhou pela janela e ele viu de longe, assim, sabe? Alguma coisa olhando pra ele lá. Aí ele chegou mais perto da janela da cozinha ali, observou, aí ele se tocou, caramba, é um saci, né? Aí ele ficou assustado, entrou pra dentro de casa, foi tentar correr atrás de um dos funcionários dele ali que tava por ali, não encontrou ninguém e beleza, aí ficou aquela sensação esquisita. Nessa, ele saiu pra ver se estava tudo bem, aí ele já fez uma oração, já ficou meio assustado, e aí foi andando pro lado assim onde ficava o galpão com ferramenta, as coisas do pessoal que trabalhava ali com um gado, e quando ele tava chegando nesse lugar, ele tomou um puta de um susto, que uma porta bateu, alguma coisa aconteceu, e ele tem certeza que era o saci, e ele olhou para um lado, olhou pro outro, não viu nada, e quando ele se tocou, o saci deu um balde de água nele assim, e aí ele se assustou, correu para dentro do galpão, assustado, e o saci trancou ele nesse galpão. E aí ficou nessa de
ficou assustado ali, ficou um tempo ali até alguém chegar e destrancar ele contou isso, e ficou nessa de uma semana ali, gado marcado, sabe, assustado, outros bichos também, cavalo com nó na crina, entre outras coisas. E quando ele foi pedir ajuda de uma pessoa que era mais conhecida ali, tinha mais conhecimento nesse tipo de situação na região, a pessoa falou, ó, começa a deixar um presente pra ele aqui e ali, que ele vai parar de atormentar. E aí foi quando ele começou a fazer e deu certo, e as outras pessoas começaram a fazer porque acreditavam que elas não teriam o mesmo problema. Bom, esse foi a nossa primeira semana especial. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, tô estruturando o canal aqui, tô arrumando, voltando com tudo. Agora o canal não para mais, só vai melhorar. Se inscreva para não perder os próximos relatos. Deixa nos comentários o que você tá gostando, o que você não tá gostando dos relatos. Deixe sugestões. Tamo junto. Se você não se inscrever e não ativar o sininho, qualquer hora o Saci aparece aí na sua casa. Valeu!